Vamos orar mais um pouco? Essa casa aqui é uma casa santa. Essa é uma reunião de santos. E Jesus está aqui. Nosso coração precisa estar reconhecendo que isso aqui não é um clube onde tem pessoas que têm título de propriedade. Aqui é a casa de Deus. Se fez casa de Deus, não é porque nós estamos num templo, é porque o nosso coração é um altar para Deus. O Senhor está aqui. Ele habita o nosso coração. É preciso a gente ter reverência e santo temor nesse lugar. Embora a casa de Deus também é a sua casa, a minha casa será chamada casa de oração. Foi isso que Jesus disse. É casa onde a gente pode falar com Deus. É onde a gente pode, de uma maneira muito livre, falar o que a gente quer, aonde dói, o que nós estamos sofrendo. As nossas angústias, os nossos temores. Nosso Pai está aqui. E o Senhor não vai aceitar outro coração, a não ser esse coração. Um coração que lhe deseja. Graças a Deus por o Senhor nos libertar da ideia de templos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E quem está aqui é maior do que qualquer pessoa. E Ele habita o coração. Amém. Nos ofereçamos a Deus. Abramos o nosso coração para Ele. Deus não pode falar se o seu coração está fechado. Eu fico impressionado com Marcos pegar essa palavra no meio de tudo, dormir a saúde. Eu acho que é Deus mesmo, porque Deus queria falar com ele que isso era uma bênção. E Ele usa a nossa boca, mas as palavras não são nossas, são dele mesmo, são da pessoa dele. E o nosso serviço aqui é um serviço de profecia, de sacerdócio. Nós estamos revelando aqui o coração de Deus. No mesmo instante, nós também somos pecadores e temos que nos oferecer a Deus em sacrifício ao Senhor. Então o Senhor está aqui. Senhor, venha estar aqui. Nosso coração, nossa mente, tão perturbada com os dias horríveis que passamos, quer se aquietar aqui diante de Ti, Senhor. Aquieta nosso coração. Faz nosso coração chorar a nossa principal necessidade. Que seja o nosso clamor intenso à Tua presença. O Teu resgate interior do nosso coração. Salva-nos da incredulidade, Senhor, que destrói o verdadeiro culto a Ti, Senhor.
que é uma oferta no teu altar das nossas próprias vidas, do nosso próprio coração. Em um lampejo, traz a revelação de tudo aquilo que tu és para nós. Nos encontramos como ovelhas débeis. Somos inconstantes. Não ouvimos bem. Não enxergamos bem. Então precisamos de ti, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos agora, suas orações feitas diante de ti. Pelo milagre da tua bondade, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso rogo, Senhor. Prepara nosso coração para ouvir de uma maneira muito simples, natural, aquilo que o Senhor deve fazer todos os dias e que encontra nesse momento um momento de grande fé, de uma ligação muito grande com a tua família, o teu corpo, um momento para expressar a sua vontade aos corações. Ajuda-nos, Senhor, queremos te ver, queremos te reconhecer. Obrigado pelas músicas maravilhosas que cantamos, pedindo a ti para abrir nossos olhos, para ver um Deus santo, um Deus que se interessa por cada uma vida aqui, de quem ninguém pode passar sem ser notado. Tu, Senhor, que sonda os corações, tu que vê o íntimo de cada um de nós, tu, Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que essa manhã seja algo assim, Senhor. Toda essa preparação, todo esse momento, só para a gente poder estar aqui prontos para receber a tua palavra, para receber algo que venha de ti. Te pedimos, Senhor, de uma forma muito humilde, mas também cheio de fé, de que o Senhor está nos ouvindo, que esse lugar é todo especial essa manhã, pelo simples fato de que o Senhor está aqui. E isso é minha fé, é a fé dos meus irmãos. Amém. Amém. Nós estamos muito bem visitados hoje. Nós estamos, acho que é o maior grupo que eu vi depois da pandemia. Celebrem, irmãos, porque ninguém sabe se esse negócio fecha. Nós aprendemos a duras penas dizer, se Deus quiser. A gente já não mais conseguia falar isso, né? A gente sempre achava que não precisava, que não, pode deixar que amanhã eu venho, amanhã eu vou. Agora a gente fala isso. Bom, Deus deu uma mansada nesse leão que está dentro de mim aqui, para me dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser, você vive. Se Deus não quiser, você não vive. É Deus que dá a vida. É Ele que nos dá essa oportunidade maravilhosa. Celebremos ao Senhor. Cantemos salmos, entoemos louvores, que nosso coração se encha desse momento, que é agora. Não vai ser amanhã nem depois, é agora. Esse é um momento especial. Então, abre teu coração para aquilo que Deus tem para falar para ti. Eu posso dizer que Deus falou comigo e eu queria ler junto com vocês uma palavra que em 2014 foi uma marca muito forte do Senhor e do respeito que Deus está
tendo em nos ensinar coisas assim tão maravilhosas e que muitas vezes jogamos fora e vamos para outra. 1 Coríntios 4. Queria que a gente abrisse a nossa Bíblia. Eu estava falando hoje, mandei esse texto, que depois vou mandar para você, se você quiser. E esse texto mexeu muito comigo, e eu acho que, eu não sei como lá atrás a gente não conseguiu apresentar ele de uma forma tão adequada. Mas vamos tentar hoje mostrar que nós podemos viver uma vida diferente. 1 Coríntios 4, 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tampouco o julgo a mim mesmo, porque nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Paulo disse: eu estou com a consciência limpa. Eu estou bem. Eu estou perfeito. Eu estou certinho. Não encontro nada perguntando à minha própria consciência, ou nada me incriminando, ou nada me acusando. Eu estou de consciência limpa. E Paulo, da estatura que ele tinha, eu acredito que a consciência era dele mais refinada do que eu posso imaginar. Foi mesmo Paulo que disse: eu era irrepreensível, quer dizer, alguém que não se podia repreender, alguém extremamente zeloso e moralista. Mas Paulo aqui está falando: eu não posso me dar por justificado, porque o padrão é o Senhor. Uma das pragas do evangelique é todo mundo achar que é um justo sem ser justo. Uma justiça que às vezes é só nossa, porque Deus não nos vê assim. Deus não nos vê justo. Deus não nos vê transformado. É uma praga isso, porque logo que nós entendemos o que é justiça, aí viramos o dono da lei, pegamos a lei e começamos a julgar a nós mesmos por essa lei que conhecemos. E alguns dizem que existe uma heresia do moralismo hoje. A heresia do moralismo: eu sou certo, eu estou certo, eu vivo de acordo. E é moralismo, uma heresia que atrapalha os nossos olhos de enxergar o nosso coração. A consciência, segundo definição do próprio termo, consciência de algo, alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o primeiro e evitar o último, glorificando um e condenando outro.
é instrumento de Deus. A consciência é um instrumento de Deus. Ela é uma arma contra Satanás. Ela deve sempre permanecer limpa e útil. Ela não pode ser inutilizada. Precisamos dela. Precisamos ter a consciência fina. Paulo olhava para o seu coração e não encontrava nada que ele pudesse dizer, não tem nada, está tudo certo na minha vida. Mas nem por isso ele dizia, eu estou perfeito. Ele sabia que aquele a quem ele servia era santo. Cantamos aqui, santo, santo, santo. Deus é totalmente separado de pecado. Na sua essência, ele é santo. Ninguém é santo em essência, mas ele é, o nosso Deus é santo em essência. Quando os querubins chegaram lá diante do Senhor, eles não podiam parar de denunciar aquilo que viam, e eles viam um Senhor santo, e gritavam, e clamavam, dizendo uns para os outros, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é separado de tudo que é mal. Deus é separado de tudo que tenha uma sombrinha de pecaminoso e de maldade. Ele é santo. Devemos exagerar nos cuidados com a boa consciência. É como um cristal lindo, mas quebra muito fácil. Um cristal, você tem uma revelação de quem você é, mas quebra muito fácil e logo perdemos esse serviço e esse ministério. Ela exige a consciência, grande exercício, para voltar ao modelo original, porque é muito sensível. Podemos utilizar todo tipo de estratégia para neutralizá-la, adormecê-la, anestesiá-la, esquecê-la, porém ela voltará poderosamente contra nós. A gente pode falar alto, gritar, beber, tomar droga para anestesiar, pedir o médico para nos anestesiar, mas um dia ela volta, e ela volta com força, para mostrar para você que você não está no lugar certo. Efésios 4:25, pois deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Falamos há pouco tempo aqui que nós precisamos estar cingidos com a verdade. Precisamos ser verdadeiros. Não podemos mitigar, não podemos minimizar a verdade. A verdade, ela precisa ser totalmente 100% para nós, porque ela é o alimento da nossa consciência. Falemos a verdade. Deixemos a mentira. Falemos a verdade com o nosso próximo. Não se esconda. Não invente um outro lugar, alguma outra maneira.
para explicar alguma coisa que está errado. Criamos todo tipo de insensibilidade e dureza por rejeitar a boa consciência. Mentiras, desculpas, dissimulação, camuflagem são palavras associadas à falta de verdade, que pode ser íntimas ou exteriores. A gente estudou, eu, William, Damares, Ione, e não sei mais, tem mais alguém, nós estudamos no seminário um livro chamado Conselheiro Capaz. E o Jay Adams disse que a razão por que muitas pessoas enlouquecem é porque se tornam fora do padrão, tem um padrão de mentira, tem um padrão de camuflagem, tem um padrão de resolver as coisas se auto-enganando, perdendo a sua consciência e perdendo a sanidade, ficando totalmente loucos por tentar mostrar alguma outra coisa. Somente a confrontação da palavra ao nosso coração faz a gente mudar esse quadro. E a gente pode dizer, eu sou assim, eu vivo assim. E a gente vai vendo que existem várias coisas que acabam atrapalhando essa nossa maneira de ser. Alguns ficam calados, sem dizer nada, sem demonstrar culpa, e guardam com frieza os seus pensamentos. E dizem, amanhã eu falo. A primeira coisa que farei, porém nós não fazemos. O meu discipulador não vai entender, tenho plena certeza. O meu discipulador está viajando. Eu não encontro ninguém com quem eu possa abrir meu coração. As pessoas deixam as coisas como estão e acham, o tempo vai resolver. Ninguém precisa saber. Foi só uma vez. Será que não serei capaz de resolver, pelo menos desta vez, a minha situação? Pelo menos dessa vez, será que eu não vou conseguir resolver sozinho? Não sou homem suficiente para resolver sozinho este caso? Um dia, tudo será descoberto, não serei eu que vou descobrir essa situação. Quem é que disse isso? Nós mesmos dizemos para nós. Nós mesmos começamos a trilhar esse caminho. E a nossa consciência vai detonando-se. E a gente fica sem sensibilidade ao Espírito Santo. E o Espírito Santo continua querendo falar. E a gente, às vezes, explica muita coisa, mas não consegue resolver de uma forma adequada a nossa consciência que grita. Eu acho que já confessei. Isso faz muito tempo, por isso nem me lembro. Não foi bem assim. Foi pior ou melhor. Como assim? Repete de novo, para ganhar tempo. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 10:5 diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Precisamos levar o nosso coração completamente
a obediência de Cristo, levando todo o pensamento. João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 12,43 diz, porque amaram mais a glória, dos homens do que a glória de Deus. João 12,43. Síndrome da má consciência. Sensação de que algo está errado. Dificuldade de dormir. Sentindo-se cativo, mesmo que livre, andando pelas praças. Lutando sempre com a consciência. Tentando equilibrar todas as coisas e produzindo álibis. Formando histórias fictícias. Não consigo me ver errado. Não sei aonde isso começou no meu coração. Essa é síndromes. Você está permitindo que o melhor do seu tempo, de sua criatividade, esteja sendo invalidado por amar a mentira. Alguns passos práticos. Precisamos ter absoluta certeza que a mentira é um princípio satânico. João 8,44. Rasgue com a sua imagem. Salmo 51, de 3 a 6. Davi, sendo príncipe e rei, se humilhou em confessar o seu pecado. Interessante, o que mais me dá a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, é de que a Bíblia trata os pecados de maneira séria. A Bíblia não esconde a imagem dos seus queridinhos, de um homem maravilhoso chamado Davi. A Bíblia aponta o seu pecado e mostra o seu pecado. Outro dia eu vi alguém que estava preocupado com a sua reputação, como ficaria confessando. Eu falei, a Bíblia não pensa assim, gente. Davi está lá para quem quiser ler, e ler 10 vezes, 1000 vezes sobre o pecado de Davi. Deus não esconde. Na genealogia do Senhor tem Raabe, a meretriz, e também tem a que fora a mulher de Urias. Deus não esconde nada. Quando nós estamos apaixonados por essa heresia do moralismo, estamos trabalhando contra a nossa consciência, trabalhando de uma maneira adequada, porque se tem uma coisa que Satanás sabe, é lutar contra nós nesse lugar de obscuridade, aonde camuflamos, aonde não permitimos que as pessoas nos vejam como somos, e até que nos ajude. Porque estamos ali, guardando, esperando uma outra oportunidade. A hora é agora, é a hora de você ser claro, você ser verdadeiro. Por favor, não permita. O grande Davi, o grande rei, foi lá e disse, eu pequei, confessou o pecado, através de um aperto de Natã, mas ele abriu para tratar a vida dele. Então, nós precisamos de fato. Um texto interessante para nós, que coopera com isso, é o texto de 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam. As coisas vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra. Rejeitamos no nosso coração.
as coisas que vergonhosas se ocultam. Ninguém quer botar na luz aquilo que é vergonhoso, mas está lá. Não ande com astúcia, por favor. Nem adultera a palavra para você ficar bem, para ficar bonito, para mostrar algum valor. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Vamos ler de novo? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Você quer ter uma consciência arrumada? Você crê que em muito você tem perdido a consciência? Infelizmente, o nosso trabalho como pastor atrapalha muito os irmãos, porque os irmãos têm mais medo da gente do que de Deus. Eu me lembro há muito tempo que eu fui visitar uma família, e eu estava no portão batendo, e eu estava lá e fiquei alguns minutos lá na frente, e vi que estavam arrumando tudo dentro da casa, arrumando tudo, e eu não sei se era organizando, arrumando a sala, arrumando a cozinha, e depois de algum tempo, a pessoa abriu a porta e falou: tudo bem, Edilberto? Pode entrar. Pode entrar para uma realidade que não é assim. E muitas vezes é assim também. A gente chega, os irmãos arrumam um jeito de organizar e de falar que aquilo que está atrapalhado não é atrapalhado. Gente, fiquemos com a verdade. Não permita. Aqui está a chave. Nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Usa a verdade. Amém? Vocês se encontram nesses textos em algumas coisas, em alguma argumentação. Eu não sei quem falou de você, eu não sei quem está te entregando, mas você sabe de onde eu tirei tudo isso aqui? Você sabe de onde que eu tirei tudo isso aqui? De mim mesmo. Eu me lembro, há alguns anos atrás, uma queridíssima, visitava a gente lá, uma pessoa, um contato. E eu não sei onde que ela arrumou coragem para estar lá com a gente. E ela foi lá, assim, primeiro dia, ouviu, estava na nossa reunião. Segunda vez, na segunda, já no meio da reunião, ela saiu e falou assim: eu não venho mais aqui. Eu não venho mais aqui. Eu não venho aqui para esse Edilberto ficar falando mal de mim o tempo todo. Eu não estou aqui para isso. Eu não sei quem falou para ele, mas eu não quero saber desse negócio. Gente, você é cheio de desculpa. Você, muitas vezes, malandramente esconde seu coração. Mas você perde uma grande oportunidade de ter uma consciência sensível ao Espírito Santo. Paulo não queria saber dele mesmo, mas ele queria estar ali, se colocando diante de Deus. E ele sabia que Deus, de fato, o conhecia.
2 Coríntios 1,12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente convosco. O testemunho da nossa consciência, que com santidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana. Porque aí tem uma guerra à sabedoria humana, esse nosso jeitinho de esconder, esse nosso jeitinho que ninguém precisa ensinar. Você olha isso, mas criança, quando faz coisa errada, manifesta exatamente isso que a gente aprende com a nossa sabedoria. Ela aprende a esconder, ela aprende a organizar as coisas, aprende a deixar tudo arrumadinho para não mostrar aquilo que fez. Tito 1, de 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como é que você vai fazer a manutenção da fé? Você precisa manter. 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você pode ser o Titanic, o maior navio, o melhor de todos, mas você não aguenta, você vai afundar. E muita gente já afundou. Durante a minha caminhada, eu já vi muita gente afundar, porque não quer manter a boa consciência. Fé e boa consciência. Fé que podemos fazer coisas simples, agir de maneira simples, organizar de maneira simples. Eu não sou forte, eu não sou poderoso, eu preciso fazer as coisas do jeito de Deus, a maneira de Deus. Precisa de fé para fazer isso. E precisa de boa consciência. 1 Timóteo 3,9, conservando o mistério da fé com consciência limpa. A falta de boa consciência nos desqualifica. Não é que ninguém vai desqualificar você, você se sente desqualificado para fazer, para pregar, para ministrar, para ajudar alguém. Então, é preciso a gente acabar com essa situação no nosso coração. A gente precisa limpar o nosso coração, tirar todos os elementos que atrapalham. E aí o que você precisa colocar é a verdade. Rapaz, eu vou falar a verdade, eu vou praticar essa verdade, eu vou andar com Deus e com a boa consciência, eu vou andar com fé, eu vou falar a verdade, seja o que for. Eu tenho falado aqui com os irmãos, durante muitos anos, que a disciplina lá em casa pesada é quando eu descobri alguém mentindo. Não é que eu sou o homem verdadeiro, que nunca menti, mas eu sei o que a importância da verdade. E se alguém está mentindo, é duplo couro.
Não é o coro que canta, não. É do, rapaz, por que você está mentindo? Por que você não fala a verdade? E muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? A gente permite isso porque há uma reserva no nosso coração. E às vezes até a nossa consciência fala, você que mente vai querer cobrar a verdade dos outros. Então nós precisamos corrigir isso. Cuidado, irmãos, com dissimulação. Cuidado com camuflagem. Cuidado com malandragem. Você, de forma malandra, você não coloca a verdade. E muitas vezes, irmãos, a gente pergunta as coisas e a pessoa fala de uma maneira tão suave que a gente fala assim, aí está tudo direitinho, está tudo funcionando. Nós podemos fazer algo muito pior, que é a cauterização da nossa consciência. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. Quando uma pessoa está cauterizada, está queimada aquele lugar, ela não sente mais. Jesus é o meu dono. Eu preciso estar totalmente diante dele. E diante dele com toda a verdade. Eu preciso alcançar essa boa consciência. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui foi atingida por essa palavra. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem uma boa consciência. Mas, por favor, não esqueçam o que Paulo falou. Eu não me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Aquele que é santo, ele está vendo o seu coração. Talvez muitos vão sair daqui e falar, não é comigo essa palavra. Como ontem estávamos aqui, o William falou assim, rapaz, essa palavra, rapaz, era para a pessoa, mas ela não está aqui, ela não está ouvindo isso. Gente, cuidado com esse coração, esperto, que tem boas respostas, e justifica tudo, e organiza para não sentir o poder dessa palavra. Precisamos de ser verdadeiros. Se tem uma coisa que você tem que ser, é verdadeiro. Você precisa não ficar confiando nos louros, que você foi uma pessoa que nunca fez isso, que nunca fez aquilo. Hoje, você precisa abrir seu coração. Você precisa de uma consciência novinha. Esse cristal, depois que quebra, não presta para nada. É um trabalho muito grande voltar ele para o lugar, não é mesmo? Nós precisamos que vocês estejam limpos, não por moralidade, mas de coração, totalmente. Nada me argui a consciência, mas eu não me dou por justificado. Talvez agora você não está olhando nada. Talvez você tenha ficado tão hábil em esconder o seu coração, que hoje você não consegue ver nada. Só vê que você tem um par de asas. São asas de filhote. Um dia vão crescer, aí você vai poder voar. Talvez esse negócio fique aí dentro de você. E você já não sente mais esse friozinho na espinha. Mas quem nos julga é o Senhor. Que o Senhor alcance você, que alcance meu coração. Eu quero me encontrar diante do Senhor e falar, eu vou ficar limpinho desse negócio, sem nada que eu tenha que me envergonhar, porque quem me julga é aquele que sabe de fato do meu coração.
Deus te abençoe. Senhor, pedimos que a tua igreja seja totalmente renovada, Senhor. Que o nosso culto a ti seja algo maravilhoso. Que ao dobrarmos nosso joelho, quando elevamos nossos pensamentos assim a ti, Senhor, que tudo esteja resolvido no teu sangue. Que possamos ser ávidos para corrigir, rápidos para tratar qualquer coisa que vai atrapalhar a nossa relação contigo, Senhor. Não porque tu não nos ama, não porque o seu sangue não é suficiente, mas é que nós queremos avançar na nossa relação contigo e não queremos que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe nessa comunhão. Torna nosso coração totalmente diferente. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém.